neste primeiro bloco, ao tratar sobre a receita pública, é necessário que nós mencionamos como se dá a repartição dessa receita pública. Essa repartição ela está estabelecida, está fundamentada nos artigos 157, 158 e 159 da Constituição Federal. E esses artigos, eles, no grosso, de forma geral, eles estabelecem que, por exemplo, o imposto de renda, o IRRF, vai 100% para os estados e Distrito Federal e 100% para os municípios. O IOF, que é sobre o ouro, vai 30% para os estados e Distrito Federal e 70% para os municípios. O IOF, no caso, os impostos residuais, vai 20% para os estados e Distrito Federal e nada para os municípios. A CID, que é um imposto sobre os combustíveis, vai 29% para os estados e Distrito Federal e desses 29%, 25% vai para os municípios. O ITR não vai nada para o estado e o Distrito Federal e vai 100% para os municípios. O IPI, 10% para os estados e Distrito Federal e desses 10%, 25% para os municípios. O IPVA, 50% para os estados e o Distrito Federal, 50% para os municípios. O ICMS, 75% para os estados e Distrito Federal, 75% no caso, e 25% para os municípios. E o imposto de renda mais IPI vai 21,5% para o Fundo de Participação do Estado e 22,5% para o Fundo de Participação dos municípios. É importante mencionarmos a questão que o professor Fábio Severiano exigiu na prova normal. Ele perguntou por que a redução ou a isenção em um imposto federal, como é o caso do IPI ou do IPI mesmo, que é o Imposto sobre os Produtos Industrializados. Porque se isso afetaria ou não o Fundo de Participação dos Municípios. Afeta e afeta muito. Porque nós vimos que parte do recurso que provém do Imposto sobre Produtos Industrializados, parte dos produtos que provém do IPI, parte desses recursos eles são destinados para o Fundo de Participação dos Municípios. Então, se você isenta o imposto federal como o IPI, ou então se você reduz sua carga tributária, logo o Fundo de Participação dos Municípios também vai reduzir. E é isso que faz com que os prefeitos dos municípios, eles vão a Brasília reivindicar, como ocorre sempre com a marcha dos prefeitos, com o objetivo de não reduzir esse fundo de participação dos municípios. Por exemplo, agora, o presidente Lula, para tentar conter a crise financeira que assolou todo mundo, ele reduziu o valor do IPI. Isso trouxe uma diminuição do fundo de participação dos municípios. Por quê? Porque se você reduz a carga tributária que é federal, como é o caso do Imposto sobre Produtos Industrializados, você reduz também o repasse para o fundo de participação dos municípios. Fato este que está estabelecido no artigo 159 da Constituição Federal. Bem, daqui a pouco nós voltamos com o próximo bloco, continuando o assunto de receita pública, desta vez tratando sobre o processo, os estágios dessa receita pública. Até já já.